majestade a esse Deus que tudo pode fazer por nós, né? Nós vamos iniciar o culto essa noite. Desejo a você uma boa noite. Desejo um ótimo culto. Nesse momento que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós estamos aqui, e ao seu que está em casa. Adore conosco, que a palavra do Senhor preencha o seu coração, que você possa sentir a presença dEle cada dia mais em sua vida. Amém? Adore conosco, ore conosco nessa noite. Amém? Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós daremos início ao culto, Senhor, desta noite. Nós queremos te agradecer por a semana que se passou, Senhor. Eu te agradeço pela vida, por todos os irmãos que estão aqui, Senhor, e por todos aqueles que estão nos escutando neste momento, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor vá de encontro a cada casa, Senhor. Que os louvores preencham, Senhor, os quatro cantos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar através da Tua palavra, Senhor, para nos fortificar, Senhor. Esteja conosco durante esse culto, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos adorar. Aquele que é digno de toda a honra e de toda a adoração. Nós vamos cantar. A
Conosco aí na sua casa. Tenho certeza que os irmãos aqui vão cantar também. Vamos adorar o Senhor. Cidade
Teste, som, agora foi. Estava mal encaixado. Amém, agora vamos de novo. Graça e paz, queridos, que Deus os abençoe nessa noite, que Deus continue dando graça a nós. Eu espero que você esteja vendo a gente bem aí, nos ouvindo bem. Estamos aqui ainda nos acostumando com os cultos transmitidos, estamos aqui nos adaptando a essa realidade, então tenha paciência conosco e continue orando, né? Para que Deus, Ele continue dando misericórdia a nós para esse trabalho aqui, para essa missão. Amém? Alguns recadinhos antes de nós pensarmos aqui na palavra do Senhor. Primeiro recadinho, a Thalita, ela está pedindo oração pela Aline, né? A Aline fez aniversário. Quantos anos a Aline fez? Quantos? Não pode falar, né? Tá bom. Então, que Deus continue abençoando a vida da Aline. O recadinho da Tatá aqui para que a gente lembrasse de orar. E também o Júnior pediu para que nós orássemos para a Jéssica, para sua esposa também, que essa semana fez aniversário. Louvado seja Deus por isso, né? Então, fica aí um abraço aos nossos aniversariantes. Lembrar também, amado, que nós ainda, eu tenho repetido isso, é importante, né? Nós ainda não estamos fazendo os cultos presenciais, a gente está se preparando para isso, nós estamos adequando aqui as instalações para isso, para essa nova realidade. Então eu peço para que você não venha aos domingos ainda, por enquanto, da IBCI. Quando a gente tiver segurança, quando a gente fizer as adequações necessárias, certamente a gente vai comunicar. Eu acredito que isso não deva demorar muito. Então, ore por nós e tenha paciência aí, que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai se ver presencialmente, tá bom? Então, repetindo, não venha ainda para a IBCI. Nós estamos aqui em caráter de teste, com uma equipe técnica, com a equipe de louvor, enfim, alguns irmãos, só para que a gente já comece aí a vislumbrar os nossos cultos públicos. Amém? Dito isto, vamos orar ao Senhor, ok? Vamos orar ao Senhor? Abaixe aí os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Abaixe a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui, Paizinho. Nós te agradecemos pelo culto de hoje, te agradecemos porque hoje é domingo, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por esta igreja, Pai. Obrigado pela missão que o Senhor plantou no coração desta igreja. Que nós possamos, ó Pai, ter perseverança. Nós possamos, ó Pai Santo, ter sensibilidade com relação à direção que o Teu Espírito Santo nos dá, para que nós continuemos, ó Pai Santo, a falar do Evangelho, ó Pai Santo, aqui nesse lugar, para que pessoas possam ser, ó Pai Santo, atingidas com o Evangelho, com a boa nova do Teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, por essas irmãs que foram citadas aqui, que fazem aniversário, que o Senhor seja
com a vida de cada uma, com suas famílias, bem como também, ó Pai Santo, te agradecemos por tudo aquilo que já ouvimos aqui e aquilo que o Senhor tem para nós ainda. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém, Jesus. Abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3. Você deve ter percebido que hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens e nós vamos falar aqui sobre a caminhada de Jesus. E não só falar sobre a caminhada de Jesus, mas principalmente aprender a partir dos lugares que Jesus andou, a partir dos seus ensinamentos, aprender como nós podemos ser melhores discípulos do que nós somos hoje. E eu acredito que estudar a vida de Jesus, compreender aonde ele andou, aquilo que ele ensinou, certamente é algo ainda fundamental para a vida da nossa igreja, para a vida da igreja de uma forma geral. E eu gostaria que você fizesse essa jornada comigo, eu gostaria que você fizesse essa caminhada comigo. E eu quero acreditar que você sabe que a caminhada de Jesus ainda não terminou. A gente olha para as páginas do Novo Testamento e se a gente não tiver o devido cuidado, a gente vai pensar que o ministério de Jesus, que a sua caminhada, que a sua jornada, ela se encerrou no dia em que ele ascendeu ao céu, conforme a gente vê ali Lucas falando em Atos capítulo 1, quando Jesus ascende ao céu. Mas os anjos, os varões ali que estavam próximos aos discípulos de Jesus, disseram o seguinte para ele: olha, a jornada de Jesus não terminou, né? Estou aqui parafraseando, estou aqui conjecturando a fala. A jornada de Jesus não terminou, a sua caminhada ainda tem mais um tempo para acontecer, e ela vai acontecer na sua volta. Jesus ainda volta e termina, de fato, de estabelecer o seu reino na terra. Eu acredito que certamente, quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento e a gente estuda a caminhada de Jesus, certamente a gente tem muita coisa boa para o nosso coração. Então eu estou aqui com minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3. E eu vou ler aqui aquele momento em que Jesus Cristo, ele pisa no Rio Jordão. A caminhada de Jesus começa quando ele entra em cena pisando aqui no Rio Jordão. Mateus 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Verso 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Verso 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga.
Verso 13. Então Jesus veio da Galiléia do Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: deixe isso por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Mais uma vez nós oramos a Ti, Pai, e entregamos ao Pai Santo essa leitura ao Senhor, bem como também entregamos ao Pai Santo cada palavra, cada aspiração do nosso coração. Que o Senhor possa controlar as nossas mentes, possa controlar o nosso coração, Pai Santo, diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos mais uma vez. Amém, Jesus. Amém. Nós sabemos que a jornada de Jesus, ela começa quando o apóstolo João, no seu evangelho, ele diz que Jesus Cristo, ele era o Logos, e desde o princípio ele estava com Deus, ele morava com Deus, e ele habitou entre nós. Ele se fez carne. Jesus Cristo se fez menino, pequeno, nasceu numa manjedoura, nasceu frágil como qualquer um de nós. Mas também Jesus Cristo, logo cedo, ele precisou fugir ao Egito com seus pais, porque Herodes, um megalomaníaco, ele sabia que Jesus Cristo havia nascido por conta da informação que ele teve dos visitantes sábios que foram até Jerusalém à procura do menino Jesus. E Herodes, então, com medo que a profecia se cumprisse, para que o Messias não tomasse o trono, ele então persegue a Jesus e ele manda matar todos os meninos que têm 2 anos, de 2 anos para baixo, ali em Belém. Então, Jesus Cristo é levado por seus pais até o Egito. Passado-se então um tempo, Jesus Cristo volta para a sua terra de origem, ou pelo menos para a terra de origem do seu pai José. E ali ele vive durante aproximadamente 30 anos. Dentre outras coisas, a gente lembra que Jesus, com 12 anos, foi ao templo, e lá ele conversou com os sábios, lá ele conversou com os doutores da lei, lá ele impressionou muita gente. E a gente tem pouca informação sobre a vida infantil de Jesus. Lucas fala para nós que Jesus, ele cresceu em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. E depois, nós temos pouca informação acerca do que Jesus fez até os 30 anos, mas sabemos que, como um bom filho de carpinteiro, assim também era. Interessante que aqui em Mateus capítulo 3, agora, o evangelista Mateus, ele diz que naqueles dias, ou seja, nos dias de Herodes, nos dias que Jesus havia avançado em idade, naquele momento então, aparece João Batista pregando no deserto. E curioso que João Batista, ele era primo de Jesus. Ao que tudo indica, João Batista, ele era há 6 meses mais velho do que Jesus. Certamente conheceu Jesus na sua infância, certamente conheceu Jesus na sua juventude, certamente sabia que Jesus era o Messias, mas aprove ao Senhor que nesse momento, que naqueles dias, João Batista, movido pelo Espírito Santo de Deus, começasse a anunciar o arrependimento, começasse a anunciar que o reino de Deus estava próximo. Interessante, amado, nós vemos as Sagradas Escrituras, que João Batista, ele era um sujeito totalmente esquisito. João Batista era um camarada que, aos nossos olhos, ele jamais poderia ser usado por Deus. Primeiro, porque ele era quase que antissocial, vivia no deserto, ele não vivia dentro da sociedade. Em segundo, que a alimentação e a dieta dele não era uma alimentação e uma dieta como a nossa. Ele comia gafanhotos, e tomava mel. Então, você imagina você tendo uma dieta de gafanhotos e de mel. Eu não me imagino comendo gafanhoto nem tomando mel. E também João Batista tinha uma roupa peculiar. O próprio texto aqui de Mateus vai dizer para a gente que ele se vestia de pele de camelo e com um cinto em torno à cintura. Então a gente pode perceber que, do ponto de vista estético,
João Batista não era tão estiloso, conforme a linguagem que a gente usa tranquilamente hoje. Mas a gente pode perceber que, apesar da sua esquisitice, apesar da sua intempestuosidade, João Batista, ele era um homem de Deus. E Jesus Cristo mesmo atesta isso, que nos céus não havia ninguém maior do que João Batista, daqueles que eram nascidos dentre mulheres. João Batista, então, ele tem o seguinte discurso. João Batista não era um pregador do Salmo 23, João Batista não era um pregador das promessas, João Batista certamente não era um pregador da prosperidade, ou talvez daquela prosperidade que a gente escuta bastante por aí. João Batista, ele era um pregador e ele pregava apenas um tema, e o único tema que ele pregava era o arrependimento dos pecados, porque ele sabia que naqueles dias o reino estava irrompendo e o reino de Deus estava próximo. Interessante que hoje a gente se esforça para que a palavra de Deus possa chegar nos 4 cantos do mundo. A gente usa bastante tecnologia, mas quando o mover do Espírito Santo de Deus recai sobre um homem, ou quando o mover do Espírito Santo de Deus recai sobre os planos que ele estabelece, a gente pode perceber que apenas uma pessoa, sem microfone, sem um púlpito, sem uma tribuna, sem uso de tecnologia, apenas uma pessoa gritando no deserto, isso por si só é suficiente para atrair multidões. João Batista atraía multidões. João Batista, de uma forma simples e de uma forma dura, ele pregava Cristo crucificado. Ele pregava o evangelho puro, o evangelho genuíno e simples. E a única fala de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ainda também João Batista, ele tinha o poder do Espírito Santo para identificar quem eram as pessoas que chegavam até ele com a intenção de ouvir falar desse reino, e também aquelas pessoas que chegavam a ele apenas para bisbilhotar. Já teve essa experiência? A experiência de que quando você começa a compartilhar da sua vida, você começa a compartilhar daquilo que Deus fez por você, você começa a compartilhar sobre a sua fé cristã, você já teve aquela experiência e aquela sensação de que, na verdade, a pessoa ela não está nem um pouquinho ligando para o que você está dizendo, a única intenção dela é bisbilhotar a sua vida para te trazer acusação sobre a sua própria fé e sobre a sua própria piedade? Pois é, João Batista chamou essa turma toda de raça de víboras. Raça de víboras. E o discurso de João Batista era duro. Interessante que a gente vai perceber ao longo do texto, conforme nós lemos, que João Batista, ele diz o seguinte: vocês estão de alguma forma abismados com o meu discurso? Vocês de fato acreditam que existe algum poder em mim? E de fato sim, eu estou sendo aqui usado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho poder, mas vem um depois de mim, que ele tem um poder maior que o meu. E aqui, querido, eu quero chamar a sua atenção para o verso 11, quero que você leia mais uma vez comigo aí o verso 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, e tanto que não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. E aqui, como um bom batista, eu preciso ler mais uma vez a parte final desse versículo. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. O batismo de João Batista era um batismo que chamava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Era muito comum o batismo já na época de Jesus. Há pelo menos 200 anos a gente tem indícios que o povo judeu já fazia a prática do batismo para simbolizar, dentre outras coisas, aquilo que a gente está enfatizando hoje aqui, que era o arrependimento dos pecados. Mas João Batista está dizendo aqui que Jesus Cristo viria e que ele batizaria aquelas pessoas que se aproximassem a ele, aquelas pessoas que dedicassem a sua vida a Jesus. Essas pessoas, elas seriam batizadas não com água, essas pessoas, elas seriam batizadas com Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos ter a dimensão de que, para ser filho de Jesus Cristo,
A dimensão de que para ser um genuíno discípulo de Jesus, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter certeza se um dia nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus e com fogo. E aí eu pergunto para você, você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus e com fogo de Deus? Deus já se manifestou na sua vida de forma poderosa, a ponto de você não se conter de alegria? Ou apenas um dia, porque era aniversário da igreja, porque você achou bonito, porque talvez a sociedade cristã te pressionou, você entendeu que o ápice da vida cristã seria o batismo nas águas, que por sinal nós temos aqui um batistério muito bonito, e talvez esse batistério possa ter chamado a tua atenção para que você entenda o seguinte: o ápice da minha vida cristã, um dia, é me batizar, principalmente nesse batistério bonito que a gente tem aqui atrás da gente. Existem igrejas, queridos, que realmente investem bastante em batistério, e eu não estou aqui falando que nós não temos que insistir nisso, mas nós enfatizamos muito o batismo nas águas e pouco o batismo no Espírito Santo, pouco o batismo com fogo que Jesus nos traz e aquece o nosso coração. A igreja histórica, por muitos anos, negligenciou a pessoa do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade de subcategoria. Enfatizamos muito Jesus, enfatizamos muito o Filho, enfatizamos muito o Pai, mas quando a gente fala do Espírito Santo, principalmente nas nossas alas mais conservadoras e mais históricas, a gente fica com aquela suspeita, e aí eu posso até acreditar que tem algum irmão perguntando o seguinte: será que o pastor vai falar alguma coisa a mais do que ele está falando? Eu estou aqui com medo. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você ainda não foi procurado por esse Deus, se você ainda não teve uma experiência genuína com o Senhor, se você ainda apenas se satisfez com o dia em que nós batizamos você na água, certamente alguma coisa há errada no seu coração, e você precisa se questionar, porque Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E por que fogo? Porque o fogo, ele tem vários símbolos nas Escrituras. Um deles é a purificação, é a santidade. Deus, Ele quer que nós sejamos santos, pessoas separadas daquilo que o mundo apresenta como verdade para nós. E eu não estou aqui falando de puritanismo moral. O pastor aqui não está ensinando que nós devemos ser anjos, que nós não podemos pecar de forma alguma. Nós nem podemos ensinar isso, porque a própria palavra diz que nós já temos uma natureza caída e nós pecamos de forma natural. Mas Jesus quer que nós nos santifiquemos a cada dia. Por isso que a gente não tem que se acostumar com o pecado. Por isso que nós não temos que nos acostumar com palavrão. A gente não tem que se acostumar com os pecados alheios que às vezes chegam ao nosso coração e às nossas mentes, porque o batismo de Jesus é um batismo de purificação dos pecados. Mas eu quero também aqui trazer um outro simbolismo do fogo, que também a gente pode compreender. O fogo é aquele que ilumina. O fogo é aquele que aquece, o fogo é aquele que transmite e que reverbera energia no mundo. Queridos, às vezes, nós sentimos que, mesmo diante da pregação do Evangelho, nós percebemos às vezes que há uma apatia na igreja brasileira. Parece que um aleluia virou uma palavra torpe, parece então que um glória a Deus é até existe nisso até uma possibilidade da pessoa depois ser chamada ao lado e dizer o seguinte: por favor, nunca mais fale essa heresia aqui nesse templo ungido do Senhor. Nós às vezes temos dificuldade de manifestar o fogo do Espírito Santo de Deus que queima nos nossos corações. Enquanto nós fazemos isso, as pessoas que estão do nosso lado não são contagiadas pelo amor de Cristo. Gente crente precisa ser alegre. Não necessariamente você precisa estar sorrindo todo dia. Ademais, amanhã, segunda-feira, o coronavírus está aí para a gente poder enfrentar isso com trabalho, com metrô cheio, com lotação, e a gente sabe que isso não é uma situação fácil.
Mas, via de regra, o crente que é a habitação do Espírito Santo de Deus, o crente que um dia, além de ser batizado nas águas, ele foi batizado pelo Espírito Santo que provém do céu, e ainda também com o fogo de Cristo, ele certamente precisa manifestar essa graça de Deus na sua vida através de um sorriso. Sorrir não é pecado, não. Sabia, querido? Nelson está lá atrás me escutando. Sabia que sorrir não é pecado? Tá, sorrir não é pecado. Eu não estou conseguindo ver vocês sorrir aqui, porque vocês estão de máscara, né? Mas eu estou vendo aqui, a Nicéia tirou um pouquinho ali para eu ver. Sorrir não é pecado, querido. Eu lembro muito, né, das fotos dos reformadores. Se você pegar a foto de Lutero, aquela foto de perfil, ele até faz um biquinho, ele tem um gorrinho, e eu olho assim e falo assim, que homem de Deus. Se você pegar então a foto de Calvino, do qual é um teólogo que eu sou simpatizante, parece ainda que ele é mais sisudo ainda do que Lutero, e nós herdamos isso historicamente, acreditando que um bom crente é aquele de fato que é sisudo e que não manifesta a graça do fogo de Jesus Cristo em seu coração. Então eu queria aqui lembrar você que de vez em quando você pode dar sim um glória a Deus, você pode dar um aleluia, e você pode dizer, Espírito Santo, se manifeste poderosamente na minha vida, porque é bíblico fazer isso, e você não deixa de ser cristão dizendo essas coisas. Precisamos, meus irmãos, retomar a necessidade do ensino da terceira pessoa da Trindade, da manifestação dele em nossas vidas. Sigamos um pouquinho em frente. Depois do verso 11, a gente vai perceber o seguinte, verso 13, então Jesus, ele sai de Nazaré, ele sai da sua terra, ele vai até a Judéia, ele vai até o Jordão, ele coloca ali então o pé no Jordão, e ali então Jesus inicia a sua caminhada ministerial. E então nós podemos perceber que a caminhada ministerial de Jesus na história, não na eternidade, começa num rio. Começa exatamente na Judéia, auxiliado ali por João Batista. João Batista pregava que Jesus Cristo viria. João Batista estava agora fazendo-se cumprir na vida dele aquilo que o profeta Isaías disse, que a voz que clamaria no deserto, ele endireitaria as veredas para que Jesus Cristo viesse ao mundo. E Jesus Cristo veio ao mundo através do anúncio de João Batista. E hoje, medidas as proporções, a gente pode fazer uma aplicação secundária. Jesus ainda quer, o Pai ainda quer, o Espírito Santo ainda quer que nós de alguma forma anunciemos esse Jesus, não o Jesus que veio, mas o Jesus também que voltará. Verso 15, Jesus disse, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Pouquinho mais acima, a gente vai ler que Jesus Cristo, ele vai até o Jordão, iniciando a sua caminhada, e ele pede para que João Batista o batize. E João Batista aqui, ele não entende o porquê Jesus procurou ele para que ele fosse batizado. Afinal de contas, João Batista estava pregando o arrependimento. Vocês devem vir a mim para se arrepender dos seus pecados. João Batista então questiona o seu primo, João Batista então questiona o Messias, João Batista então questiona Jesus. Jesus, por favor, me explique, porque eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus disse para ele o seguinte, João, deixa as coisas como estão. O que significa o batismo de Jesus? O batismo de Jesus significa que ele ali, ele está representando o gênero humano caído, do qual ele deve se submeter ao arrependimento. João Batista batizava arrependimento. Jesus aqui está simbolizando a natureza humana que precisava de arrependimento. Jesus agora está se colocando no meu lugar. Jesus agora está se colocando no seu lugar. Jesus agora está dizendo para o Pai que Ele agora se faz pecado por mim e por você. Sabe, amado, Jesus ele está dando o exemplo, não só para mim e para você, mas para toda a humanidade, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos submeter
a pregação de João Batista, que é a pregação de arrependimento, de mudança de mente, de metanoia. Jesus então aqui simboliza a minha vida, Jesus simboliza a sua vida, Jesus simboliza a vida do pecador que carecia de arrependimento. E na caminhada de Jesus, eu aprendo uma coisa, que esse Jesus, ao sair de Nazaré, ao sair de Nazaré, ao entrar na Judéia, ao sair da Galiléia, ao pisar no Jordão, ao iniciar a sua caminhada, eu aprendo que Jesus me ama. Eu aprendo que Jesus, Ele nos ama. Eu aprendo que Jesus está dizendo o seguinte: vocês não podem morrer pelo pecado de vocês. A ira do Senhor não pode recair sobre vocês, porque vocês não podem suportar isso. Então eu me faço pecado, para que a partir de mim, o próprio Senhor substitua a ira que haveria de cair na minha vida, na sua vida, para cair na vida de Jesus. Às vezes a gente olha apenas para a cruz, né? A cruz de fato é um símbolo de que nós deveríamos estar lá. Mas também no Jordão, no início da caminhada de Jesus, Jesus está dizendo também que nós deveríamos estar ali. E então Ele está fazendo aquilo por mim, Ele está fazendo aquilo por você. E só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode entrar no nosso lugar. Só Jesus pode pagar os nossos pecados. Só Jesus pode fazer com que nós, pobres pecadores, possamos um dia vislumbrar esse céu que está diante de nós. E louvado seja Deus por isso, porque Deus se manifesta em Jesus para que Ele possa nos substituir. Em nome de Jesus, nós podemos agradecer a providência de Deus no início da caminhada desse Jesus Cristo. Então, verso 17, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ali então a gente vai ver uma pomba descer, o Espírito Santo de Deus descer sobre o formato de uma pomba. Som. Ali a gente vai ver o Espírito Santo de Deus descer sobre o formato de uma pomba, sobre Jesus Cristo. Ali a gente vai ver então o próprio Deus dizendo: esse é o Filho em quem eu me agrado, em quem eu me alegro, Vamos trocar aqui o microfone. Deus abençoe sua vida. Jesus Cristo, Ele então está ali no Jordão, também o Espírito Santo de Deus está ali no Jordão, que recai sobre Jesus em forma de pomba, e também o próprio Pai ali, Ele repousa sobre Cristo dizendo: esse é meu Filho em quem me agrado. E ali nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando num único ato, no primeiro passo da caminhada de Jesus. E eu quero aqui encerrar a minha reflexão dizendo para você que, a partir do Jordão, o próximo passo que Jesus dá diante da caminhada que Deus havia proposto para ele é o quê? O deserto. Jesus então, ele vai para o deserto. E a gente vai ver que Jesus não só vai para o deserto, mas que o Espírito Santo, com ímpeto, empurra Jesus Cristo para o deserto. O Espírito Santo é aquela pessoa que leva Jesus até o deserto para que ele fosse tentado. Jesus não só veio e batizou com o Espírito Santo e com fogo, mas também o próprio Jesus se apoderou desse Espírito Santo para fazer grandes obras ao Senhor. O ministério de Jesus só frutificou, a caminhada de Jesus só continuou, porque um dia o Espírito Santo de Deus impeliu ele para poder fazer a obra pela qual a própria Trindade um dia havia planejado sobre a sua vida. Sabe, querido, na caminhada de Jesus, no seu primeiro passo, da Galiléia para a Judéia, de Nazaré para o Jordão, eu aprendo que
Nós só podemos fazer grandes coisas para esse Jesus que a gente serve, se o Espírito Santo, com um ímpeto, nos jogar diante da obra que Deus propôs para nós. Às vezes, a gente trabalha, a gente quer fazer o nosso melhor, a gente estuda, mas nós não dependemos da força, do poder e do fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí a gente fica perguntando, por que será que deu errado? Por que será que meu ministério não prosperou? Por que será que minha vida não avança? Por que será que eu estou tão desanimado? Por que será que eu não tenho vontade de ler a Bíblia? Por que será que eu não tenho mais vontade de ter comunhão com meus irmãos? Porque isso depende da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. A gente vai perceber que com ímpeto o Espírito Santo de Deus empurra Jesus Cristo ao deserto. Jesus Cristo vai ao deserto como que quase carregado pelo Espírito Santo de Deus, porque era necessário que assim fosse. Então, só quando o Espírito Santo de Deus se manifesta na nossa vida com ímpeto, nós podemos cumprir aquilo que Jesus Cristo tem para a nossa vida. Não negligenciemos a ação do Espírito Santo. Não negligenciemos o poder que o Espírito Santo dá a cada um de nós, para que a gente possa fazer a sua obra. Não dá mais, meus amados, para nós a gente cantar de qualquer jeito. Não dá mais, meus amados, para a gente ensinar a palavra de Deus de qualquer jeito. Não dá mais, queridos, para a gente dizer que a gente está ajudando a igreja. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem o fogo do Espírito Santo de Deus no seu coração, ele é empurrado diante das fileiras do Evangelho de Jesus Cristo. E nós fazemos isso com gosto, nós fazemos isso com amor, nós choramos, nós sofremos, a gente derrama lágrima, mas lá no final da conta, quando a equação se fecha, a gente diz o seguinte: Senhor, muito obrigado por usar na minha vida. Muito obrigado, Pai, por manifestar o poder do Teu Espírito na minha vida. E só pode fazer isso aquele que um dia, genuinamente, teve um encontro com Cristo. E nós precisamos, a cada dia, não buscar a presença desse Espírito Santo, porque o Espírito Santo já habita em nós. Então a gente não tem como convidá-lo a morar na nossa casa, porque ele já mora na nossa casa. Mas nós precisamos pedir para que ele se manifeste na nossa vida de forma poderosa, porque nós precisamos depender da ação dele para que tudo se cumpra. Quero aqui então, para caráter de finalização, trazer aqui 3 lições ao seu coração. Primeira coisa, amado, Deus trabalha com gente esquisita. Deus trabalha com gente improvável. Deus trabalha com gente que talvez a sociedade rejeite, assim como João Batista era um bicho grilo na época, era um maluco na época. João Batista certamente ele não se prefigurava com a sociedade no momento, e João Batista foi uma das pessoas mais usadas do ministério de Jesus. Apenas 6 meses de ministério, mas aprove ao Senhor dar para João Batista a nobreza dele anunciar a vinda do Messias. João Batista era esquisito demais. Às vezes a gente se sente esquisito, né? Às vezes a gente não sabe pegar um microfone, ou às vezes a gente acredita que não pode administrar um trabalho na igreja, a gente às vezes acredita que não sabe cantar. Eu já estou convencido mesmo, né? Não estou dizendo de mim, estou dizendo de algumas pessoas. Às vezes a gente acredita que nós não somos capazes de exercer certas tarefas no reino de Deus. Por quê? Porque nós somos seres esquisitos, e jamais Deus vai trabalhar com as nossas esquisitices, com as nossas idiosincrasias, com as nossas particularidades. Deus trabalha com esquisitos. Deus trabalha com loucos para poder confundir os pobres. Então, se você se sente um pouco aí desajeitado no reino, se você se sente um pouco isolado, se você um dia colocou o seu cajado no chão e disse: esse negócio de igreja não é para mim, esse negócio de exercício ministerial não é para mim, quero dizer para você que você é uma pessoa esquisita. E Deus, Ele está esperando que você se entregue a Ele de coração, para Ele poder usar a sua vida de forma poderosa, assim como usou a vida de João Batista. No caminho do Jordão, nessa caminhada de Jesus, eu aprendo uma segunda lição.
Jesus se fez pecado por nós, e louvado seja Deus por isso. E eu louvo a Deus que Jesus se fez pecado por nós. Eu louvo a Deus que ali no Jordão, Jesus Cristo, ao se entregar a João Batista para poder ser batizado, ele disse o seguinte: todo aquele que seguir o meu exemplo tem vida eterna comigo. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo se fez pecado por nós. Louvado seja Deus, porque o céu e a vida eterna, ele está diante de nós, não porque nós podemos fazer alguma força para chegar lá, mas porque um dia Jesus se fez pecado por nós. Um dia, eu já disse isso algumas vezes aqui, nesse púlpito, e volto a dizer, um dia eu entendi que Deus estava me chamando para ser pastor, e o que me fez entender foi exatamente compreender que Jesus Cristo tinha sido feito pecado em mim. Eu não era digno, não sou, do ponto de vista humano, não sou digno de estar aqui. Nenhum de nós, os irmãos que cantaram aqui, não são dignos de estar aqui. Mas Jesus Cristo nos dignifica, porque Ele se fez pecado. Ele se colocou em nosso lugar. E louvado seja Deus por isso. E ninguém pode fazer com que a gente abra mão dessa bênção, que é servir o Senhor Jesus. Na caminhada com Jesus, quando ele sai de Nazaré, que ele vai para Galiléia, quando ele entra, ou melhor, quando ele sai de Nazaré, que ele vai para a Judéia, quando ele entra ali no Jordão, na caminhada de Jesus, eu entendo que as grandes obras só podem ser executadas com o ímpeto do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Se você não está produzindo para o reino, sabe o que está faltando em você, amado? Está faltando o fogo do Espírito Santo de Deus queimar no teu coração. Não está faltando uma estrutura melhor, não está faltando condição financeira, não está faltando outra coisa senão o ímpeto do Espírito Santo em seu coração. Então hoje você tem a oportunidade de clamar ao Senhor: Senhor, me faça voltar ao primeiro amor, Pai. Eu aprendo com Jesus que ele foi lançado ao deserto, ele foi empurrado pelo deserto, porque o Espírito Santo impeliu ele para fazer isso. Talvez você esteja desanimado com a igreja, talvez você esteja desanimado com o seu casamento, talvez você esteja desanimado com o ministério, com os dons que Deus te deu. Talvez Deus te deu dons, Deus te deu talentos e você enterrou. Por quê? Porque você negligenciou a voz do Espírito Santo de Deus em seu coração. Não extingais o Espírito, o apóstolo Paulo nos fala. Nós precisamos dar ao Espírito Santo a liberdade para que ele possa agir na nossa vida, porque sem isso nada podemos fazer. Que Deus abençoe a sua vida, que você se identifique como uma pessoa esquisita que pode trabalhar no reino, que você se identifique também como aquela pessoa pela qual Jesus Cristo substituiu os pecados, e que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus queime como chama de fogo no seu coração, assim como está queimando no meu agora, assim como está queimando em milhares de crentes espalhados na face da terra. Amém? Nós vamos orar agora. Depois da nossa oração, a equipe de louvor ainda vai cantar mais um cântico, e após o cântico, então, nós estamos encerrando o nosso culto. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que o Senhor dá a nós. Obrigado, ó Pai Santo, pela vida de Jesus. Obrigado, ó Pai Santo, porque quando nós entendemos os seus passos, sabemos aonde ele foi, aquilo que ele ensinou, nós também podemos nos apropriar dessas verdades para, ó Pai Santo, seguir a Jesus Cristo. Que, ó Pai Deus, que, ó Pai Santo, Senhor Deus, nós possamos ser usados pelo Senhor a cada dia. Que a maravilhosa graça de Cristo, que o amor que vem de Ti, Paizinho, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que queima como fogo em nossos corações, seja com a Igreja Batista Central Itaquera e com todas as igrejas na face da terra. Amém, Jesus. Amém, Pai Santo. Eu
antes de nós louvarmos e dar parabéns para Silvana. Que Deus abençoe a sua vida, Sil, assim como a Aline também, a Jéssica, que fez aniversário essa semana. Que Deus abençoe vocês, mulheres guerreiras e preciosas para o Senhor Jesus. Amém? Ótima semana.